Bom dia, colegas. Bom dia, professora. Meu nome é Letícia Serafim e o grupo é composto por Maria Laura, Sofia Braz, Letícia Serafim, Lara Delfino, Caleb e Arthur. O tema presente nesse trabalho é o movimento das plantas. Bom, sobre os vegetais. Os vegetais não são seres vivos imóveis. Eles também respondem através de movimentos a estímulos externos. Essa resposta a um estímulo externo é chamada de tropismo, que deriva da palavra grega trope e significa volta ou giro. Quando o vegetal cresce em direção à fonte de estímulo, chamamos de tropismo positivo. Mas quando o vegetal cresce em sentido contrário à fonte de estímulo, chamamos de tropismo negativo. Fototropismo, gravitropismo ou geotropismo e tigmotropismo são os principais tipos de tropismo, sendo que ainda existem o hidrotropismo e o quimiotropismo. Gravitropismo. No gravitropismo, também chamado de geotropismo por muitos, o fator que estimula o crescimento do vegetal é a força da gravidade da Terra. As auxinas também são envolvidas nesse crescimento. No caso das raízes, elas apresentam o gravitropismo positivo, ou geotropismo positivo, pois elas crescem em direção ao solo. Já os caules apresentam gravitropismo negativo, ou geotropismo negativo, por crescerem em sentido contrário ao sentido da força da gravidade. Trigmotropismo. Trigmotropismo ocorre quando uma planta entra em contato com um objeto sólido e começa a crescer em volta dele. Podemos observar o trigmotropismo em plantas trepadeiras e plantas que possuem gavinhas, que crescem enroladas em um suporte. Plantas trepadeiras e maracujás são exemplos de vegetais que realizam trigmotropismo. Hidrotopismo. O hidrotopismo é um movimento orientado para a água, enquanto o quimiotropismo é um movimento orientado para as determinadas substâncias. Fototropismo. O fototropismo é a resposta do vegetal quando o estímulo é a luz. Os caules tendem a crescer em direção à luz, assim apresentando fototropismo positivo. Esse movimento se dá pela ação do hormônio auxina, o alongamento celular, quando a planta é iluminada apenas de um lado. A auxina vai para o lado menos iluminado. Desta forma, as células desse lado ficam mais alongadas do que as células do lado que tem a maior incidência de luz, e é por isso que a planta se curva em direção à fonte de luz. Nascismo. Nascismo também é um movimento realizado pelos vegetais em resposta a estímulos externos, mas difere do tropismo, por ser um movimento em que a direção do estímulo não influencia esse movimento. No nascismo, o estímulo provoca a abertura ou fechamento de um órgão independente da direção do estímulo, sendo a sua intensidade mais importante. Podemos citar como exemplo a planta dormideira, que fecha seus folhas a partir de um estímulo mecânico, e a flor da planta 11 horas, que abre suas flores no período mais quente do dia, quando a luz é mais intensa. Movimento da dormideira. O movimento da dormideira acontece por causa de mudanças na turgência das células do pulvino, que fica na base das folhas. Quando a planta é tocada, as células liberam íons de potássio, perdem água e ficam murchas, fazendo com que os folíolos se fechem.